Oi meninas, tudo bem? Aqui Denise Del Rio e hoje eu vou estar ensinando para vocês como tecer a nossa bolsa mega artesanal 2026. Ela ficou uma bolsa muito bonita, que tem um brilho excepcional com este fio acetinado aqui de 4 milímetros e também ela é uma tendência aí mundial que é a junção das franjas do fio com acetinado, né, com esse fio de brilho e também com a peça contendo esses piercings e também no material de camurça que está sendo muito utilizado. Então, espero que vocês gostem. Ela realmente ficou uma peça muito bonita. É uma peça fácil, uma peça simples de crochetar, mas que tem um efeito todo especial. Vamos então conferir quais serão os materiais utilizados para nossa videoaula. Vamos precisar de fita métrica, do kit da bolsa, que ele é composto por essa parte aqui superior, onde ela já tem esse zíper, e também pela alça. Vamos usar tesoura, 2 agulhas, vou estar crochetando com a número 6 e também vou estar utilizando a número 4 para a gente passar os pontinhos aqui pelos buraquinhos da nossa peça. Vou precisar também de uma agulha de tapeçaria. Eu recomendo que seja essa agulha aqui, a de plástico, porque ela tem essa parte aqui de baixo, né, maior. A de metal, muitas vezes o fio não passa, uma vez que nós vamos estar utilizando um fio um pouquinho mais grosso. Um marcador e o fio que nós vamos estar utilizando vai ser este fio aqui. É um fio acetinado de 4 milímetros da Arte Punto e ele contém 100 metros. A cor que eu escolhi para gravar aqui com vocês é a Off-White. Vamos então ao nosso passo a passo. Meninas, vamos lá então. Utilizando primeiramente aqui esta parte da nossa base, com a agulha mais fina, tá? Por que eu recomendei que usasse primeiro a agulha mais fina? Porque nós vamos passar o fio, fazendo aqui uma primeira carreira de pontos baixíssimos, por esses buraquinhos. E se nós utilizarmos aqui a agulha que nós vamos crochetar, ó, além dela ter que fazer uma certa pressão aqui, não vai ficar muito bonito os nossos pontos, tá vendo? Ela meio que agride aqui o buraquinho da nossa base. Então, por isso, nós vamos utilizar uma agulha mais fina. Então, vamos dar início. Deixa eu puxar aqui um pouquinho de fio pra gente começar, então, a tecer a nossa peça. Eu gosto muito, vamos abrir aqui pra ficar mais fácil. Eu gosto de começar aqui a peça trabalhando por esse lugar aqui, por essa parte um pouquinho mais grossa, para que depois o acabamento fique bem bonito, tá? Então, nós vamos aqui, ó, introduzir a nossa agulha aqui pelo buraquinho. Vamos deixar um pedacinho considerável, olha, mais ou menos um pedaço assim do nosso fio. A gente dobra ele aqui, então, ao meio. E a gente vai passar esse nosso fio aqui por esse buraco. Este buraquinho aqui, que é o buraquinho aqui dessa parte mais grossa, ele é o mais difícil de a gente estar passando isso. Por quê? Porque ele é duplo, né? Na verdade, ele é até triplo, tá vendo? Ó, porque essa peça aqui ela é dobrada 2 vezes. Mas ele passa, com jeitinho ele passa. Feito isso, a gente deixa, então, esse pedacinho de fio ali. E a gente vai começar, então, a fazer aqui uma carreira de ponto baixíssimo, passando aqui, então, a nossa agulha. Ó, por cada buraquinho, a gente vai lá, busca o nosso fio e passa aqui por esse fio que a gente buscou. Depois a gente pode deixar ele solto aqui, que depois a gente vai acertar isso aqui, certo? E aí, a gente continua, então, fazendo até dar toda a volta aqui na nossa peça. A gente vai fazer aqui carreira de ponto baixíssimo, tá? Não façam muito apertado. Por que que a gente não pode fazer um ponto apertado? Porque senão ele vai repuxar aqui a nossa peça. Ela é uma peça delicada, uma vez que o material é camurça. Então, é uma peça um pouco mais, eu não diria sensível, mas delicada. Eu acho que é melhor mesmo essa palavra. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com ela, tá ok? Mas ela passa tranquilamente. É só a gente fazer aqui, ó, com calma. Então, nós vamos fazer aqui
Vamos dar toda a volta na nossa peça com o ponto baixíssimo e voltamos no penúltimo ponto para fazermos este acabamento aqui. Dei a volta, tá vendo? Olha só, crochetei aqui todinha a volta e voltei aqui com vocês, então, no nosso penúltimo ponto, pra gente concluir aqui esse acabamento juntas. Então, como que eu faço? Esse penúltimo ponto, eu ainda busco o fio de trabalho e faço aqui, ó, o meu baixíssimo. Agora, eu dou aqui a altura, deixo o fio de trabalho um pouquinho de lado, tá? Deixa aí, dou uma acertadinha nesse fiozinho que eu deixei. Agora, eu vou ali no buraquinho, ó, busco este fio que eu deixei, tá vendo? Ó, é esse aqui. Aí, eu passo ele aqui, ó, trago ele pela frente, tá vendo? Ó, dou uma ajeitadinha pra ficar bonitinho. E a gente vai fazer aquele acabamentinho que a gente tá acostumado. Eu venho com a minha agulha por baixo do primeiro ponto, passo o meu fio ali, ó, passei o meu fiozinho ali. Agora, eu venho de trás pra frente aqui, então, nesse último pontinho e levo este meu fio lá pra trás, tá? Desse jeito aqui, ó. Levei lá pra trás. Aí, sim, eu ajeito aí os fios pra que o meu pontinho fique do mesmo tamanho, ok? E agora, eu ainda vou crochetar a primeira carreira com essa agulha mais fina. Então, o que a gente vai fazer aqui? Agora, a gente vai pegar esse fiozinho que a gente deixou, ó, acerta bem ele ali pra ficar bonitinho o nosso ponto, o tamanho certo. E a gente traz ele pra cá, porque o acabamento dessa peça, ela já vai ser feita aqui. Lá embaixo, ela não vai ter acabamento. Ela não vai precisar de arremates. Então, o arremate vai ser feito exatamente aqui. Então, eu já trago, ó, esse fiozinho aqui. Por quê? Vamos dobrar assim para vocês enxergarem. Onde está meu fio de trabalho? Tá aqui. Então, eu já vou começar agora a fazer o quê? Eu vou introduzir a minha agulha lá atrás, vou trazer o meu fio de trabalho e aí essa primeira carreira, ela é delicada, façam com calma, como eu disse, para não agredir e não estourar aqui, não estragar o buraquinho da nossa base. E eu vou fazer uma carreira de ponto baixo. Façam a primeira carreira um pouco mais folgadinha. Lembrando que a nossa agulha de trabalho vai ser maior. E esta aqui, ela é menorzinha. Então, para ficar mais ou menos compatível o tamanho do ponto e também para ser mais fácil depois dar continuidade. Então, e agora eu vou aqui, ó, em cada pontinho, já escondendo, tá? Eu vou esconder esse fiozinho aqui. Então, eu ponho ele aqui, olha, e eu trago o meu fiozinho de trabalho, dou altura, faço ponto baixo, já escondendo ele. Eu preciso esconder esse pontinho. Então, todos os pontos, ó, e esse aqui, que é o ponto que eu falei pra vocês, que era aquele primeiro ponto, ele é o mais apertadinho. Ele é um pouquinho difícil quando a gente tá trabalhando com ele, tá vendo? Por quê? Porque ele passa aqui pelo fio dobradinho 2 vezes, né? Costuradinho ali. Então, ele é mais grosso, essa partezinha aqui, que é onde vai a alça. Mas a gente consegue fazer tranquilamente. E eu busco o fio e faço ponto baixo. Desta forma, então, fazendo, ó, carreira de ponto baixo e já escondendo ali o nosso fiozinho, aquele pedacinho que a gente deixou, nós vamos fazer aqui por toda a base carreira de ponto baixo. Somente carreira de ponto baixo, ó. Busco o fio, dou altura e tiro, ok? E já vou escondendo esse fiozinho. Vou dar a volta, então, e volto aqui com vocês pra gente começar a subir, então, a nossa bolsa. Tô terminando aqui de dar a volta, então, com ponto baixo. Voltei aqui com vocês, ó. Deixa eu dobrar assim. Aqui bem no penúltimo ponto para mostrar como que a gente vai trabalhar daqui pra frente. Vou fazer ainda aqui, então, esse meu último pontinho, ó. Trago aqui, dei a altura, fiz o ponto baixo. Deixa eu tirar um pouquinho a agulha, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Olha, lá dentro, tá vendo? Eu escondi, ó, o fiozinho. Então, ele não vai aparecer, ó. A gente esconde bem escondidinho, o que que acontece? O fio some. Então, a gente não tem arremate aqui, tá? A gente não tem emenda nenhuma, não precisa queimar, não precisa pôr cola. A gente consegue um acabamento bem bonito na nossa peça. Então, feito isso, já vou deixar de lado a minha agulha menor e vou agora passar para a minha agulha de trabalho. A partir daqui também, nós vamos precisar do marcador. Por quê?
Essa peça vai ser trabalhada no ponto baixo centrado. Como que a gente trabalha esse ponto? A gente busca o fio no meio aqui do Vzinho do ponto baixo. O ideal, né, o ideal não, o que nós estamos acostumadas é a fechar a carreira e começar novamente. Por se tratar de um fio grosso, por se tratar do brilho do fio e por ser uma peça que nós não podemos ter nenhuma cicatriz, nós vamos trabalhar de forma circular. Então, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto, no meu Vzinho, já vou introduzir a minha agulha, vou dar altura e vou fechar aqui o meu primeiro ponto baixo. Venho aqui com o meu marcador, coloco ele aqui e dou agora sequência, tá? Ó, sequência, introduzindo então a minha agulha aqui dentro do Vzinho. Esse eu fiz um pouco apertado, tá até difícil, mas ó. E já vou então agora fazer pontos baixos centrados, tá? Essa primeira carreira vai ser um pouquinho mais difícil, talvez ela seja, talvez não. Para quem tem o ponto um pouquinho mais apertado, deixa eu puxar mais fio aqui. Ela vai ser um pouquinho mais difícil porque a agulha de baixo, ela era menor, né? A agulha da carreira de baixo. Mas para quem tem um ponto normalzinho ou um pouquinho mais frouxinho, ele vai bem, ó. Mas a partir também da próxima carreira, ele vai deslizar tranquilamente. Então, se alguém precisar aí, ó, mudem aí a forma. Eu crocheto assim, né, como caneta. Mas se vocês acharem que nessa carreira tem necessidade, vocês podem estar pegando a agulha desta forma aqui, ó. Ó, introduzindo assim, porque aí vocês conseguem colocar mais força aqui no pontinho para fazer esse ponto baixo centrado, tá? Então, ó, busca o fio, passa ali pelo meio, dá altura e fecha. Então, a gente vai criando aqui a nossa carreira de ponto baixo centrado. Mas vou fazer mais uma volta, vou voltar aqui no marcador para mostrar para vocês como que tá ficando e como a gente vai trabalhar daqui para frente. Tô concluindo aqui a volta. Olha como vai ficando bonito. Nossa, o brilho desse fio, quando vocês estiverem usando, vocês vão perceber como é maravilhoso. Ó, tô chegando aqui. Vou fazer aqui o penúltimo pontinho, né? Da mesma forma, busco o fio, ó, dou altura e tiro o ponto baixo centrado. Agora, eu já posso, então, tirar aqui o meu marcador, tá? Faço esse ponto do marcador, ó. Vou lá, busco o fio, dou altura, tiro e volto o meu marcador ali. Por quê? Para eu saber que aqui é onde começa a carreira, onde termina uma e começa a outra. E daqui pra frente, meninas, olha, não tem segredo, tá? Vai ficando agora gostoso, porque agora ele já tá macio, já está com a agulha certa, do tamanho ideal. Então, a gente só vai agora fazer o quê? Ponto baixo centrado, tá? É só isso. A gente vai, então, introduz lá no meio do Vzinho, dá altura e tira o fio, ó. Tá vendo? Desse jeito aqui. E a gente vai fazendo, então, até... Olha que bonito, gente. Deixa eu tirar minha agulha. Deixa eu ajeitar a peça aqui pra vocês verem, né? Porque ela tá meio de ladinho. Olha isso aqui. Olha o efeito que tá tendo essa peça. Então, assim, vai ficando uma coisa muito bonita, porque o brilho do fio é uma coisa, assim, fantástica. Fantástica, fantástica. E aí ele tem esse contraste com a camurça e com os piercings, fica muito bonito. Então, meninas, vamos lá. Vamos fazer aqui um combinado. Nós vamos crochetar desta forma, de forma circular, chegando no marcador, mudando o marcador de lugar. Nós vamos crochetar até nós atingirmos um total de 15 centímetros de peça. Como assim, Denise? Não entendi. Vou explicar. Como cada pessoa tem uma tensão de ponto, se eu falar em carreiras, pode ser que tenha pessoas com peça menor e outras com peça maior. Então, nós vamos fazer um combinado. Nós vamos pegar a fita métrica, a gente vai vir aqui na nossa base, ó, do topo da base até aqui onde a gente acaba de crochetar, tá vendo? Ó, aqui é o último ponto. Nós vamos crochetar 15 centímetros. Então, façam isso. Agora, de forma circular, a gente continua fazendo ponto baixo centrado até atingirmos 15 centímetros. Quando atingir 15 centímetros, então, eu vou estar crochetando aqui essa e eu volto com vocês pra gente, então, fazer os acabamentos e também explicar sobre as franjas da nossa bolsa. Pessoal, crochetei, então, os 15 centímetros, ó.
15 centímetros, ok? Então, notem que fica muito legal, não fica cicatriz, fica bem interessante aqui o nosso trabalho e o acabamento fica bem legal também. Então, feito isso, olha só, eu parei aqui, né? Um pontinho antes do marcador, porque aqui no marcador é onde a gente inicia a próxima carreira e eu não vou mais iniciar nenhuma carreira, porque eu já tenho, então, o tamanho desejado da minha bolsa. O que a gente vai fazer, então? A gente vai pegar aqui o nosso fio, vocês podem medir assim, ó, eu gosto de medir assim, ó, 1, 2, 3 tamanhos, tá? 3 comprimentos aí da largura aqui da nossa bolsa. E aí, a gente faz o seguinte, a gente pode tirar esse marcador aqui, a gente vai pegar, então, aqui a nossa agulha, a gente vai vir aqui, então, deixa eu dobrar assim pra vocês verem. A gente vem aqui, ó, na cabecinha aqui deste ponto e a gente faz um ponto baixíssimo, assim, ó, tá? E aí, eu já puxo o meu fio, deixo ele aqui e posso dobrar direitinho aqui, então, a minha peça. Agora, eu vou vir com a minha agulha de tapeçaria e por isso que que a gente pediu que fosse essa agulha de plástico, porque como o fio é grosso, tá? Ó, ela entra mais fácil nesta agulha aqui de plástico. A de metal fica um pouco difícil. Então, agora nós vamos fazer o quê? A costura aqui da nossa bolsa. Eu vou fazer assim, deixa eu aumentar um pouquinho aqui a distância, isso. E eu vou poder pôr a bolsa assim, para vocês enxergarem. O que eu vou fazer aqui, ó? Notem que se a gente juntar aqui, ó, assim, a gente tem aqui, então, correntinhas aqui. A gente terminou com correntinhas e com correntinhas. Como que essa costura vai ser feita? Essa costura vai ser feita da seguinte forma. Eu vou vir com esse meu fio que tá ali, eu vou passar aqui, porque aqui ainda tem um pontinho, tá vendo? Ó, um pontinho aqui e um pontinho aqui. Eu vou vir aqui, então, ó, vou passar a minha agulha somente na cabecinha de dentro daqui, desse ponto, com a cabecinha de dentro do outro ponto, ó, com essa aqui, com essa alcinha aqui, passei. Agora, eu vou retornar, sempre pegando nas alcinhas de dentro, olha, indo, tá vendo? E voltando, costurando, fechando aqui, então, unindo essas alcinhas aqui, unindo o fundo da nossa bolsa. Deste jeito aqui, ó, tá? Só indo e voltando. Assim, a gente entra de um lado e volta deste mesmo lado para o outro, ó. Assim, nós vamos fazer, então, essa costura, porque ele vai ficando assim, certinho, bonitinho, e vai deixando esse efeito dessa alcinha aqui desse lado. Desta forma, nós vamos costurar até chegar ali na outra ponta da nossa bolsa. Cheguei aqui, ó, deixei para fazer o último pontinho aqui com vocês, tá vendo? Ó, último pontinho. Então, vou trazer o meu fio pra cá, olha só. E vai ficar desse jeito, então. Temos aqui costuradinho o nosso fundo. Agora, a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar a mão aqui por dentro da nossa bolsa, ó. Deixa eu pôr assim, que eu acho que é melhor para vocês verem. E eu vou vir aqui, ó, e vou jogar a minha agulha, o meu fio, lá pra dentro da bolsa, tá? Ó, trouxe o meu fio aqui pra dentro, deixando este acabamento aqui na bolsa. Aí, lá dentro, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês lá dentro. Lá dentro, eu vou pegar, deixa eu ver se vai dar pra ver, ó, o fio, ele tá lá, não sei se vocês estão enxergando bem, mas eu vou pegar esse fio agora e eu vou passar ele para outro buraquinho. Eu vou voltar ele pro fundo, pro lado de fora da minha bolsa, voltando por outro buraquinho, tá? Inclusive, se vocês conseguirem passar assim por baixo do pontinho, é melhor. Quem não conseguir, não tem problema, não vai desmanchar. Mas eu gosto de passar ali por dentro. Eu não acho que com a minha mão aqui dentro vocês não vão conseguir enxergar, mas eu só vou fazer o seguinte, eu vou passar por dentro assim de um pontinho e vou jogar o fio lá fora novamente, tá? Ó, passei e trouxe aqui. O que eu fiz na verdade então? Ó, eu levei o fio lá dentro, passei assim por dentro de um pontinho, tá? Assim, a agulha por baixo, assim de um pontinho e trouxe aqui pra fora.
Agora eu deixo esse fio aqui, ó. Larguem esse fio aqui, que depois a gente vai acertar o tamanho dele. E a gente tem, então, a bolsa feita, a parte do corpo da bolsa feito. A partir de então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos buscar o nosso fio, vamos pegar a nossa fita métrica. Deixa eu tirar a bolsa um pouquinho daqui, ó. A gente vai pegar a fita métrica e nós vamos medir aqui, com o nosso fio, 50 centímetros, tá? Ajeitem direitinho aí, ó, 50 centímetros. Mediu 50 centímetros, corta. Aí a gente já tem aqui, então, uma medida, né, de base aqui, ó. E aí, a gente vai, então, agora começar a cortar as franjas pra gente colocar na bolsa. Quantas franjas nós vamos precisar? Quantos cordões de 50 centímetros? Vamos precisar de 42 cordões de 50 centímetros. Eu gosto de cortar tudo primeiro, porque aí depois eu só vou pregando, mas eu vou cortar aqui, só esses aqui, para o vídeo não ficar muito comprido, para eu explicar para vocês, então, como que nós vamos pregar isso na nossa peça, tá? Primeira coisa, a gente vai dobrar esse fio ao meio, ó, dobramos assim o fio ao meio, aí a gente vai posicionar a bolsa assim, olha, deste lado assim, com o zíper para baixo, e a gente vai vir, então, com a nossa agulha, tá? Se vocês acharem que essa agulha que a gente trabalhou, ela tá grossa para isso, vocês podem estar trocando por uma outra menor, tá? Mais fina. E aí, a gente vai ter aqui, ó, essas alcinhas aqui que a gente vai manter na bolsa para deixar um acabamento bonito. E a gente tem aqui dentro, ó, mais duas outras alcinhas, tá vendo? Ó, uma aqui e ó, deixa eu mostrar com essa agulha que é mais fácil. Ó, uma aqui e a outra aqui. São nessas alcinhas aqui de dentro que a gente vai pregar, então, a nossa franja. A gente vai ter certinho 21 pontinhos de cada lado, por isso 42, então, nós cortamos 42 franjas. A gente vai vir aqui, ó. A gente vem, então, com o nosso fio, a gente faz assim e a gente passa, olha só, o nosso fio aqui por dentro desse lacinho aqui, deste jeito aqui, ok? Então, assim nós vamos fazer até o final. Lembrando que a gente tem um macetezinho aqui, eu acabei de ver até que eu não me atentei isso aqui, eu vou tirar novamente, porque a gente tem o lado certo, tá? Então, assim, pra esse lado aqui, a gente vai fazer desse jeito que eu mostrei pra vocês, pegando aqui. Começa por aqui. Por que que eu tô mostrando isso? Ó, assim. Porque esse aqui é o lado direito. Então, a gente precisa ter que esse nozinho fique assim. Para o outro lado, a gente vira a bolsa, então, no outro sentido. Deixa eu pegar aqui, ó. Quando vocês forem colocar, então, ó, a bolsa, a franja do outro lado, a gente precisa se atentar ao seguinte. Se eu colocar, então, a gente já viu que se eu entrar assim, ó, com a agulha de dentro para fora e puxar o fio, o nozinho vai ficar deste lado. Para que ele fique, então, agora do outro lado, eu preciso fazer o contrário. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ó. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu preciso fazer o contrário. Eu vou colocar a minha agulha, ó, deste lado. Puxo o fio, ó. E faço o nozinho. Aí, o nozinho, o acabamento fica, tá vendo? Quando eu falo nozinho, na verdade, é essa laçadinha aqui, ó. Esse acabamentinho por fora. Então, a gente tem que ficar atento somente ao lado que a gente vai fazer aqui para colocar a franja. Para que fique sempre do lado certo, tá? Ó, mostrar essa que tá pronta para vocês. Então, olha aqui. Aqui tudo do ladinho certo. Aí, vocês olham o outro lado também, ó. Depois eu preciso arrumar aqui, que essa aqui tava ali em cima. Mas vocês arrumam aí, ó. Então, ó, sempre o nozinho vai ficar pro lado certo da bolsa, ok? Então, é somente isso. Nós vamos pregar até o final, então.
até aqui o finalzinho, nós vamos pregar deste jeito as nossas franjas. Se atentem, tá? A dobrar certinho, pontinha com pontinha, para que fique a franja certinha, com as pontinhas do mesmo tamanho. E esse fio aqui, ó, que a gente deixou, a gente vem aqui, ó, mede ele aqui certinho e a gente pode, então, cortar o nosso fio, porque depois ele vai ficar aqui no meio da franja e a gente nem vai notar, então, que esse fio, ele fazia parte do acabamento, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa Bolsa Mega 2026 e nós esperamos todas vocês para fazer um lindo desfile na feira no próximo dia 12 de julho, lá na Mega Artesanal. Um beijo grande, fiquem com Deus!